Tudo bem. Então, boa noite a todos. É mais uma vez com grande alegria que aqui estamos de volta às quintas-feiras na Agenda Espírita Brasil para mais um banquete de luz para o nosso espírito, né? Tão necessitado da presença de Jesus. E hoje nós vamos ter um convidado muito, muito especial para nós. Primeiro que ele é da nossa casa espírita, né? Cria da UNEM, a União da Mocidade Espírita de Niterói. Depois é um companheiro muito querido, não só da nossa casa, de todos nós, né? É o nosso Lutênio. Ele está lá em Águeda, em Portugal, no Guicerna, a região central de Portugal. Maravilha. Então é uma grande alegria, um prazer revê-lo, meu caro Lutênio. Boa noite. Boa noite, Francisco, boa noite, Leonardo, boa noite, Maria Lúcia, boa noite a todos. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Boa noite ao nosso amigo palestrante, Lutênio, né? Boa noite, Leonardo. Boa noite, Francisco. Seja muito bem-vindo. Estamos ansiosos para ouvi-lo. Bom, boa noite a todos aí em casa que nos acompanham pela agenda, né? Mais uma noite, uma grande oportunidade de estar junto de vocês. Obrigado, Francisco. Obrigado, Lutênio. Obrigado, Maria Lúcia. Que seja realmente um banquete de muita luz, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, Francisco. Então, nós vamos deixar agora a Maria Lúcia, que ela vai fazer a página, né, inicial. Logo depois a gente vai passar para o Leonardo para fazer a prece inicial. E logo após a prece, então, nós vamos deixar o nosso Lutênio à vontade e vamos ouvi-lo com muito carinho, tá bom? Então, okay. Vamos... Então, hoje, pegando do Livro da Esperança, pelo Espírito de Emmanuel, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, Jesus, no Evangelho de João. A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita universidade do espírito, dilapidado por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver mares enormes, com quanto choraste, argamassavas com teus vagidos a alegria e a esperança dos pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos para seres em casa o esteio da segurança. Alcançaste o verde refúgio da meninice, embora mostrasses a inconsciência afável da infância. Foste para os mestres que te afagaram na escola, a promessa viva de luz e realização que lhe emblemava o porvir. Chegaste ao róseo distrito da juventude e, apesar da inexperiência em que se te exploravam todos os sonhos, os dirigentes de serviço na profissão que abraçaste contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Constituíste o lar próprio e, não obstante, tateasses os domínios da responsabilidade em meio de flores e aspirações, espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos
através da reencarnação. Penetraste os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual, e se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença, na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Casa que habitas, campo de lavras, plano de arquitetas e obras que edificas, solicitam-te a paz e trabalho. Amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam e suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão, para que lhe acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitam de proteção e entendimento para que se lhe aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor dos teus passos. Não maldigais a terra que te abençoa. Afirmas que espera em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, o mundo que espera confiantemente por ti. pouco nossos olhos, lembrar de Jesus, mentalizar Jesus. E na noite de hoje ele possa adentrar nos nossos lares, nos nossos pensamentos. Nesse momento possamos abrir o nosso entendimento a fim de receber as sementes do Evangelho que possa brotar nesse solo, depositando paz, luz, clareza. E que a noite de hoje, dentro das palavras do nosso querido amigo, possa nos trazer conforto e, assim como o tema, nos deixe com os pensamentos saudáveis e que possamos ser resistentes ao mal e que a luz possa reinar dentro de nós. Que assim seja. Bom, então nós passamos agora a palavra ao nosso convidado querido, Lutem. Lutem, a palavra é sua. Muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham nessa oportunidade única em que nos foi dirigido o convite e aqui nos encontramos com grande satisfação, com grande alegria por essa oportunidade, com o objetivo, com a finalidade de trazermos com as nossas palavras algumas reflexões acerca do tema que nos propomos: saudável resistência. Neste momento, encontramos-nos por todo o mundo, com maior ou menor extensão, a pandemia que avança, manifestando-se em diversas áreas, em diversos campos, e levando-nos, inevitavelmente, independente do nosso grau de conhecimento, de estudo, a refletirmos, a pensarmos um pouco mais no nosso papel, no nosso entendimento e na nossa vida, porque, naturalmente, todas elas se ressentem de uma ou de outra forma. Nesse momento, encontramos-nos em alguns lugares já uma segunda vaga desta pandemia que sabemos que começou. Não sabemos aonde ela irá, até quando ela irá se estender. Sabemos já de algumas experiências, de alguma vivência, mas outras, naturalmente, temos muito a aprender. E quando falamos dessa enfermidade, uma enfermidade nova, que chega naturalmente
desafiando a ciência a fim de poder apresentar propostas que venham combatê-la, controlá-la e, finalmente, erradicá-la, deixa-nos a refletir, a meditar sobre o papel de que cada um de nós pode vir a fazer. É do nosso conhecimento, no campo da saúde, que o nosso organismo, esse instrumento do espírito, nosso corpo físico, ele apresenta recursos muito naturais para que possamos constituir as nossas defesas. Nós sabemos, através do estudo, né, que nós somos portadores de determinadas células muito específicas no nosso organismo que têm a finalidade de nos proteger, têm a finalidade de nos poupar de doenças, de enfermidades, de inflamações, de agressões. Nós temos esse grupo de células que tem a finalidade de produzir suficientes enzimas, suficientes anticorpos que possam naturalmente propiciar ao nosso corpo uma vida com maior segurança, com maior equilíbrio, evitando às vezes que venhamos a adoecer, a enfermar, ou em outros casos, quando isso ocorre, evitando que a enfermidade se estenda, se prolongue. Então, a sabedoria divina nos permitiu termos em nós os glóbulos brancos, os leucócitos, os linfócitos, que, na verdade, é um verdadeiro exército que se encontra disponível a nosso favor para nos proteger, para nos poupar, para vir ter o objetivo de poder nos equilibrar diante das agressões que surgem das mais variadas sortes. Nós encontramos, por exemplo, a agressão das bactérias, dos fungos, dos vírus, das poluições ambientais, da alimentação comprometida no mundo moderno que temos hoje. E isso tudo é exigido do nosso organismo que possamos desenvolver defesas para podermos ultrapassar essas situações que são naturalmente muito desafiadoras para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. E mais do que nunca, nesses tempos que ocorrem, nós nunca falamos tanto desse sistema de defesa, do sistema imunológico, desse sistema imune, que nos permite viver na Terra diante de tantos desafios, diante de tantas exposições e gozando, num número de vezes, de um estado de equilíbrio, de harmonia, ou quando enfermo, poder recuperarmos diante disso. Esse sistema de defesa, esse sistema imunológico, tem sido agora, nos tempos que correm, muito falado, muito difundido e muito propalado. Por quê? Nós estamos diante de um vírus, de uma agressão, de um agente, que não temos propriamente um tratamento específico reconhecido devidamente pela ciência. Não temos vacinas ainda que possam nos promover a prevenção desse gênero de agressão. Não temos ainda situações que possam nos transmitir uma certa serenidade, uma certa tranquilidade diante dos casos que nós acompanhamos pelo mundo afora. E quando nós abordamos essa questão dessa agressão viral, nós valorizamos cada vez mais aquilo que já é do nosso conhecimento, que é a identificação do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa, né? desse grande número, desse exército
que se encontra a nosso favor para a nossa proteção e para o nosso bem-estar. Muitas das vezes trabalhando para que diante de uma enfermidade, uma vez expostos a ela, nós possamos desenvolver células de memória que nos irá conferir defesas quando, numa nova exposição, nós possamos ser desafiados a nos proteger, a nos defender dessas enfermidades. Isso nos leva, naturalmente, a uma reflexão de que a providência divina nos permitiu estar sujeitos a essas situações, mas estar também sujeitos à promoção dessa defesa. E quando nós estamos, nesse momento, abordando e estudando essa questão do sistema de defesa, nós vamos falar de outras condições que nos ajudam, né? As condições da habitação, as condições climáticas, as condições de alimentação, as condições de resistência ou de fragilidade. E nós descobrimos que mais do que podermos estar bem, podermos estar saudável, nos momentos de desafio, nos momentos em que somos chamados a estarmos expostos a essa condição, nós precisaremos resistir. E a resistência é algo que vem de dentro para fora. Conquanto o vírus, as agressões, muitas delas ocorrem de fora para dentro. Então, nós sabemos que há muitas coisas que contribuem para o nosso bem-estar, mas tocando nessa questão da resistência, nós vamos observar, nós vamos precisar que, para estarmos saudavelmente resistente a esses desafios, nós precisaremos de diversos recursos. Na ótica do mundo, nós teremos recursos muito necessários e estaremos analisando esses recursos do ponto de vista material. Mas nós precisamos também analisar estes recursos também do ponto de vista espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, nós encontramos uma temática que nos fala acerca da porta estreita, em que nos fala dos caminhos desafiadores que todos nós passamos e que precisamos fazer sacrifícios, em que precisamos fazer um certo cuidado, um certo empreendimento para que possamos ter sucesso. Esse momento atual que nós vivemos, que todos nós vivemos, em toda a humanidade, é um momento desafiador. É um momento de testemunho. É um momento em que nós somos chamados a passarmos ou não a dita porta estreita. Analisando à luz do Evangelho, quando nos fala da porta larga, né, a porta das facilidades, a porta, às vezes, dos desvarios, das incongruências. Em contraponto, nós encontramos a porta estreita, a porta do sacrifício, a porta do desafio, a porta das lutas. E quando nós nos debruçamos sobre que gênero de recursos nós temos dentro de nós, uma vez que a resistência é algo que ocorre de dentro para fora. Os recursos que nós temos dentro de nós para poder ultrapassarmos isso, eles são variados, são imensos, são múltiplos, e nós não podemos desprezá-los. Nós não podemos passar ao lado disso. Por quê? Porque é isso que vai nos permitir uma condição maior de equilíbrio, de harmonia, de saúde
na sua plenitude, por assim dizermos. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala dessa porta estreita, desse momento de testemunho, é algo que nós pensamos que é um momento, é um instante, é apenas uma situação muito pessoal. Não, no nosso entendimento, essa porta estreita, esse momento, esse sacrifício, é algo que nós vamos precisar fazer em conjunto, porque é algo dirigido para toda a humanidade, é algo dirigido para todos. Ninguém poderá ou deverá se colocar à margem. Por quê? Porque o resultado de tudo isso será o resultado das contribuições individuais, a minha, a sua, a de todos nós. Dentro desses recursos, que recursos nós podemos ter no campo da resistência? Nós vamos pegar um importantíssimo. O que nós temos assistido no mundo todo? Nós temos assistido uma situação de grande atenção acerca do cuidado. Por quê? A doença que afeta a saúde coletiva afeta também a economia coletiva. E algumas situações e algumas decisões até ao serem tomadas, elas não podem se basear única e exclusivamente na saúde, tem que conjugar com a economia também, porque se sabe dos riscos e das complicações que esquecer-se um lado pode trazer ao outro. Nesse campo, nós somos chamados aqui, o que nós temos assistido de uma forma geral? Nós temos assistido uma grande renovação do campo do trabalho. Quantas pessoas que passaram a trabalhar em casa? Quantas pessoas que tiveram que se reajustar, se readaptar, levando, por vezes, acumulando funções, em que está em casa, cuida-se da família, cuida-se da alimentação, faz-se também o trabalho. Quantas pessoas que, infelizmente, nesse momento difícil, acabaram por perder o seu trabalho, acabaram por estar numa situação de estarem desempregados, ou às vezes que tinham até uma condição estável no seu trabalho, começaram a observar que a sua situação atual do trabalho é de alguma precariedade ou de alguma instabilidade. À luz da doutrina espírita, quando nós falamos de trabalho, abrimos o livro dos Espíritos, a definição que os Espíritos dão é o quê? Trabalho é toda ocupação útil. Alarga-nos. Não é apenas aquelas horas em que nós estaremos exercendo as nossas funções, para o entendimento de que todas as vezes que nós estivermos realizando uma ocupação útil, uma ocupação nobre, nós estaremos realizando algo mais conciso. Essa situação do trabalho coletivo no mundo todo leva, inclusive, aos responsáveis a serem convocados a definirem novas regras para os vários tipos de trabalho que a partir daí se desenvolveram. Mergulhamos no livro dos Espíritos, encontramos lá a lei do trabalho, encontramos a definição, trabalho é toda ocupação útil, e nós vamos alargando a nossa compreensão. Então, nesse momento, um dos recursos para a nossa resistência, para estarmos saudavelmente resistindo a esse momento da pandemia, é nos reajustarmos às novas condições laborais. As novas condições laborais que se fala do trabalho de César, e readaptarmos a nossa vida às novas condições do trabalho do Cristo, do trabalho divino, do trabalho espiritual. Uma outra situação muito ligada também a esse momento que nós estamos vendo é que isso trouxe uma novidade no sentido de algo que nós conhecíamos, mas que a saúde pública veio nos dizer, isto é extremamente importante. O quê? A higienização das mãos. Termos o cuidado
de não nos contaminarmos e de não contaminarmos outros. Então, nós precisamos o quê? Higienizar, incutir esse novo hábito, colocar, fazer parte da nossa vida. Muitos já o tinham, não tiveram dificuldade. Outros, naturalmente, acabaram por ter que se adaptar. E o que isso nos chama atenção do ponto de vista espiritual? Se observarmos, ninguém diz assim, deixe-me ver, e aproxima os olhos. Deixe-me ver. Posso ver? O que é isto? A primeira coisa que a gente faz, quase que instintivamente, é levar as mãos. Permitir que através do tato, que através do contato, e nós temos aí um desafio, não é? Que é o quê? Distanciamento. Temos um desafio que é o quê? Não podemos nos aproximar, não podemos nos abraçar. E nesse contexto, que nos chama, né, para essa situação, leva-nos também a nos questionar por que temos de lavar tanto as mãos. Do ponto de vista microbiológico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do entendimento da infecção, todos nós compreendemos. Mas, na célebre história da vida de Jesus, há um momento muito interessante em que alguém é chamado a dar a sua opinião, a se manifestar, e faz a opção de lavar as suas mãos, de não se comprometer, de não querer tomar uma decisão, uma palavra. E quando isso nos traz para o nosso entendimento dos dias atuais, da pandemia, da saúde, de resistirmos, é a altura de nós nos perguntarmos também se essa situação, que é desafiadora nesse momento de transição planetária, também não é uma forma de nós irmos lavando simbolicamente as nossas mãos, não só da sujeira material, do vírus que poderá estar nela, mas lavando também as nossas mãos de tanto descompromisso, lavando as nossas mãos de tanta acomodação, lavando as nossas mãos de tanto descaso para com o outro, para com os relacionamentos. Então, esse é um outro convite que esse momento nos faz, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos resistir. Da mesma forma que o nosso sistema imunológico permite que venhamos a resistir a uma determinada infecção, a uma determinada inflamação, a nossa resistência moral, espiritual, vai nos permitir resistir saudavelmente a esses instantes, a esses momentos que nós sabemos que começou, não sabemos quando acaba. Que nós vamos sabendo gradualmente, na medida em que os trabalhos científicos vão saindo, em que nós vamos sabendo um pouco mais sobre a doença. Mas existem muitos e muitos e muitos pontos de interrogação. Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos, de, além da resistência orgânica, fisiológica, biológica, nós precisamos também da resistência espiritual, da resistência saudável no campo até da compreensão espiritual. Falamos do trabalho, das mudanças, dos desafios. Falamos das mãos, da higienização, das nossas realizações, dos nossos cuidados. E nós temos outros recursos que podem contribuir para a nossa harmonização e para o nosso equilíbrio. O que nós encontramos nesse momento?
Nesse momento nós encontramos inúmeras pessoas que dizem que já estão saturadas. Elas afirmam-se insatisfeitas. Elas constatam que já não podem resistir mais. Veja bem, eu dizia que nós sabemos quando começou, não sabemos quando acaba. Para isso, para resistirmos moral e espiritualmente, para a nossa saúde psíquica, nós precisaremos de uma virtude abençoada que se chama paciência. Paciência. Saber esperar. Saber aguardar. Paciência que também é definida como a ciência da paz. E tem a sua razão. Na medida em que nós ficamos impacientes, atrás disso, nós vamos ficando também irritados, revoltados. Já não temos mais os cuidados que nos são exigidos individualmente e coletivamente. Nós já vamos ficando inquietados, já questionamos, por vezes, as decisões das autoridades, que também não estão passando por um momento muito favorável, porque tem a responsabilidade delas e de um inúmero número de vidas nas suas mãos. Então, nós precisamos, todos nós, de paciência. Por quê? Simplesmente porque nós não sabemos quando é que isso vai passar. Quando é que isso vai parar? E quando parar, como é que nós estaremos? Às vezes nós não pensamos nisso. Quando isto tudo acerenar, e muitos estão inquietos para que possam voltar à sua vida de antes, e por aquilo que a gente observa, por aquilo que a gente acompanha, nós podemos dizer que nada voltará a ser como antes. É impossível. Embora queiramos muito, mas é impossível que seja como antes. Porque a lição coletiva, a lição individual, ela vem mexer conosco. Por que paciência? Quando, na questão do isolamento, do distanciamento, em muitas cidades, em muitas regiões, em muitos países pelo mundo afora, nós saímos da rua, nós fomos colocados dentro de casa, nós deixamos os outros para ficarmos mais tempo conosco, com os nossos, num outro mecanismo também, nós também deixamos de estar fora de nós e somos colocados a estar dentro. O que tem sido a minha vida até aqui? O que eu tenho feito e realizado? O que eu posso fazer melhor? O que eu não fiz, deveria ter feito e acho que deixei para trás? Então, esse momento de convocação, de uma reflexão, de um amadurecimento psicológico, filosófico, espiritual, exige de nós paciência. Não apenas para esperar que a pandemia passe lá fora, mas para também analisarmos que a pandemia sossegue cá dentro. Para termos a devida capacidade de espera para ouvirmos a resposta que vem de dentro. Nem tanto que vem de fora. Algumas pessoas perguntam o que os espíritos, o que os benfeitores, o que os amigos espirituais estão dizendo. E
nós poderíamos até analisar e observar que não estão dizendo nada daquilo que eles já não tivessem dito, que não estão nos trazendo nada daquilo que já nos trouxeram. E para nós resistirmos saudavelmente, nós vamos precisar de que o trabalho, nossas mãos, nossa paciência, seja construtiva em prol individual e, sobretudo, em prol coletivo. Porque nós vamos acompanhando dificuldades inúmeras que surgem à nossa volta, e nesse capítulo, a paciência não está nos pedindo de forma nenhuma para cruzarmos os braços, muito pelo contrário. Dentro desse capítulo, dentro dessa situação que está ocorrendo, o que é que nós podemos fazer para ajudar, para minimizar, para atenuar, porque muitas vezes nós não vamos resolver propriamente o problema, mas nós vamos minimizar na área de atuação aonde nós estamos. E, às vezes, o melhor agente na nossa rua, na nossa cidade, somos nós que ali estamos. Paciência. Ficamos por aí? Não. Se você é um companheiro, uma companheira que está muito inquietado, está muito inquietada a querer prazos, datas, meses, ano, quando é que isso acaba, quando é que isso sossega, nós vamos precisar de paciência, mas nós vamos precisar também de uma outra coisa muito importante, para nos mantermos saudáveis. Saudáveis psiquicamente, saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente. Às vezes nós só nos preocupamos com o corpo físico, com a saúde do corpo. É muito importante que nos preocupemos também com a nossa saúde da alma, porque é essa que irá imprimir nos vários outros campos o nosso estado, o nosso momento, a nossa capacidade de ação. Outra situação que ocorre e que é importantíssimo para que a gente possa ter uma saudável resistência é algo chamado de esperança. Nós precisamos de ter esperança. Parece tão simples. É simples. Da mesma forma que é profundo. Por quê? Nós precisamos acreditar, confiar, aguardar ativamente, ocupando o nosso tempo, ocupando as nossas mãos, com a certeza de que isso vai passar. Ai, mas está tão difícil. Não nos disseram que seria fácil. Está difícil. Está difícil para todos. E está difícil para muitas outras pessoas que às vezes estão em condições muito menos favoráveis do que as nossas. É preciso termos esperança para não entristecermos, para não chorarmos demais, para não enveredarmos para um estado de ansiedade que nos levará ao pânico. É preciso
ter esperança, porque nenhum de nós está sós. É preciso ter esperança, porque se essa dor, se essa luta que nos chega nesse momento de transição planetária, em que nós abrimos novamente o Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, e lá Kardec, nas questões, tem da espiritualidade superior o esclarecimento do mundo espiritual de que a peste, a pandemia, o Covid, lá assim se encontra a peste, é obra do ser humano, em que muitas das vezes será utilizado para que possa impulsionar o progresso. Então nós precisamos ter esperança de que, dentro do entendimento da providência divina, alguma razão tem, e essa finalidade é útil para o nosso progresso espiritual. Muitos, que às vezes, ficam um pouco duvidosos sobre a questão da vida espiritual, mas eu não estou muito preocupado com a vida espiritual, eu quero a vida material, hoje, aqui e agora. Pode ser um convite para você começar a pensar na vida espiritual. É preciso ter esperança para convidarmos a depressão para ir embora, para não darmos guarita, para não albergarmos em nós esse estado d'alma que nós não sabemos que consequências poderão nos trazer. Certamente, se são sentimentos, estados emocionais menos bons, negativos, não irá nos propiciar saúde, alegria, paz, confiança. Outro recurso importantíssimo para que nós possamos ter uma saudável, uma robusta existência. Gratidão. Gratidão. Ai, mas é tão difícil. Como é que eu vou agradecer isso que está acontecendo? Agradeça. Agradeça os recursos que você tem em mãos, os recursos que você tem na sua vida, os recursos que você tem muito próximo de você, que podem te ajudar a ultrapassar essa fase. Há pessoas que dizem, mas eu tenho que ficar isolado, eu tenho que ficar em casa. Há pessoas que não têm casa para ficar. Eu tenho que me poupar de ficar doente, porque esse grande número de pessoas ficar doente, a assistência que podem prestar à população não chega. Mas existem grupos e populações que não têm sequer condições de qualquer assistência. Gratidão. Gratidão por quê? Gratidão porque você está passando por esse momento desafiador, mas você conhece a mensagem de Jesus. Você conhece o Evangelho de Jesus. Você conhece a Boa Nova. Você conhece a doutrina espírita. Você conhece, seja qualquer outro fundamento que lhe sustente a alma. Então agradeça, porque possivelmente você está passando por isso com um determinado grau e bastante expressivo de conhecimento. Há irmãos, há irmãs nossas que estão passando por isso com um estado total de desconhecimento espiritual, o que pode fazê-los levar a ideias conturbadas, até mesmo questionando
a razão, a finalidade da sua vida. Então agradeça, nós precisamos ter esse instante, esse momento de gratidão para a nossa saúde. Agradecendo que, embora o momento seja difícil, embora o momento seja de dor, embora o momento seja de uma desencarnação coletiva, se na Terra nós estamos como estamos, imaginemos o mundo espiritual, que se desvela em nos assistir e assistir aqueles que estão lá chegando, outros que estão se preparando para voltar, para ajudarmos a nossa cadeia evolutiva. Gratidão para a nossa saúde, para a nossa resistência. Ficamos por aí? Não. Temos mais alguns outros condicionamentos que podem nos levar a resistirmos saudavelmente, a termos uma resistência saudável diante disso. Em suma, existe hoje na Terra uma enfermidade nova, nós poderíamos até dizer assim, como se não bastasse aquelas que nós já temos. As doenças degenerativas, as doenças crônicas, as doenças metabólicas, como se não bastasse, nós temos uma doença nova. Essa doença, que a ciência ainda está estudando, conhece pouco, que não temos um tratamento definido, específico ainda, reconhecido pela ciência oficial, que não temos ainda em mãos uma vacina, é uma doença que está ceifando vidas. E alguma dessas vidas que não são ceifadas, que não são levadas, ficam com sequelas, muitas delas graves. Estamos ainda nesse processo de aprendizado, nesse processo de crescimento espiritual. E que nos leva também a pensarmos, segundo sabemos, que há um número de pessoas, um número expressivo de pessoas que contacta com esse agente e está assintomático. Não tem sintomas, não sente nada, faz uma vida normal. Em alguns casos, torna-se devastador, em outros, aparentemente inofensivo. E o que nos leva a pensar que esta análise pode nos oferecer em termos de uma resistência saudável? É simples. É que aqueles que forem capazes de resistir, tendo a doença desenvolvido ou não, aqueles que estiverem em contato e não pegaram, aqueles que pegaram e não desenvolveram, seja como for, esses estarão para prosseguir num grande número com a sua reencarnação. Bem, se enfrentamos uma situação que leva inúmeras vidas e não levou a minha, isso nos coloca num outro convite da vida. Que convite? Você, se tiver nesse caso, se resistiu, se teve, recuperou, se entrou em contato com alguém que tinha e não pegou, nós vamos precisar justificar a continuidade da nossa reencarnação. Por quê? Porque nós não poderemos, ou até poderemos, mas já não deveremos prosseguir na Terra
vivendo como se aqui fôssemos turistas. Viemos para passear, para ver como é que é, dar uma volta. Nós temos que prosseguir a nossa trajetória como cooperadores do alto, de Deus, da vida. Então, se nós estamos nessa situação de buscarmos uma saudável resistência, nós vamos precisar endossar a nossa trajetória, a nossa permanência na Terra, da mesma forma que um dia um benfeitor, um amigo espiritual, um ser divino financiou o nosso retorno à Terra. Nós podemos dizer que este momento pandêmico é uma renovação, é uma moratória para a humanidade, a fim de prosseguir, mas já não prosseguir como dantes, não prosseguir sem a finalidade e sem o objetivo. Esse é o momento que, ao invés do desespero, da alucinação, nós podemos dar razão à vida, dar razão de existir, de nos esforçarmos e de lutarmos. Por quê? Porque se isto ocorrer, naturalmente permitirá que todos nós, se formos resistindo às doenças, às enfermidades, os acidentes que passamos na infância, que enfrentamos na mocidade, na adolescência, que vencemos na vida madura, na vida adulta, se nós formos nesta trajetória, nós vamos alcançar algo que é inevitável, que é uma vida longa, que é outro momento de resistência, quando nós estamos assistindo no mundo todo que os mais frágeis, que os mais débeis, que os que estão mais expostos ou com mais riscos são aqueles que têm comorbilidades, outras patologias, idade avançada. Quando nós acompanhamos que todos esses estão em grande vulnerabilidade e nós entendermos tudo isso, nós não teremos medo ou receio de alcançarmos essa vida longa no corpo físico. Se possível, de preferência, que sigamos avançando, produzindo, colaborando, auxiliando, amando, servindo. Se for possível, excelente. Se não for possível, e a providência divina nos convocar a testemunhos maiores nesses momentos, que tenhamos a tranquilidade íntima, a resistência, a saúde íntima de observarmos que o que nós tínhamos para fazer, nós fizemos. Que nós resistimos, não apenas porque o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa estava bem estruturado, com os anticorpos, as proteínas, as imunoglobulinas, os leucócitos, os linfócitos B, o T. Mas muito mais do que isso também. Nós teremos uma consciência de saúde, porque compreendemos que a nossa vida vale
pela utilidade que nós empreendemos, pela capacidade de poder ser útil, amável, ser um alento, ser um auxílio, ser um apoio na vida de outros que podem estar precisando da nossa modesta contribuição. Então, nesse campo, nessa área em que as nossas palavras têm o objetivo de poder levar com que, de alguma forma, todos possam se esforçar para essa saudável resistência que nós precisaremos no trabalho, na ocupação nobre das nossas mãos, na construção desse mundo melhor, na paciência, compreendendo que não é o meu, não é o seu tempo, compreendendo que é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo que for preciso, acendendo essa luz da esperança quando tudo isso passar. Quando tudo isso passar, nós já até podemos imaginar como é que você, que eu, que todos nós gostaríamos de comemorar. Será que a nossa vivacidade será como pré-pandemia? Ou já será uma disponibilidade, um entendimento e uma visão de quem aprendeu com as lições que esse desafio planetário está nos trazendo? Saudável resistência. Isso nos permitirá resistir sem desalinhos emocionais, sem desalinhos espirituais, sem desalinhos psíquicos. Nos permitirá renovar, endossar uma nova moratória à nossa reencarnação atual. Isso nos permitirá vivermos com toda certeza, sem receio, sem inibições, sem medos, quando, por desgaste natural do corpo físico, sermos alguém na sociedade que já não ganhamos dinheiro, que já não produzimos para o bem comum, mas estamos agora a desfrutar, a consumir os recursos dessa sociedade. Então, nós convidamos assim a que todos aqueles que estejam interessados em meditar, em se esforçar, em empreender, a conquistar essa saudável resistência para esses momentos, para esses dias, semanas, meses, não sabemos até quando, que precisaremos aqui prosseguir. Agradeço imenso o convite dirigido para estar com todos vocês nessa noite, podendo vos assegurar que esse momento contribui decisivamente para a minha alegria, para a minha paz.
vamos, conforme nos é proposto, encerrarmos aqui, fazendo a nossa prece nesse momento. Doce amigo Jesus, nosso irmão de todas as horas, na alegria desse instante, alcançamos tantos outros corações da terra e do mundo maior. E aconchegados sob a tua mensagem, Senhor, deixamos registrada a nossa gratidão, nossa alegria, nosso reconhecimento, na certeza de que a presença da alegria e da companhia junto a cada um de nós permite-nos enriquecer-nos de saúde psíquica, emocional, orgânica, espiritual. Fica, Senhor Jesus, nesse instante conosco, alcançando-nos e envolve ainda aqueles que habitam conosco, aqueles que na condição de pais, de filhos, de familiares, amigos, envolvemos com o nosso pensamento, rogando por todos eles. Os que se dedicam a atenuar as aflições desta enfermidade e tantas outras. Aqueles, Senhor Jesus, que naturalmente amenizam, atenuam o sofrimento da humanidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa hora que nos permite sentir-nos mais próximo de Ti. Leve em conta nossas fragilidades, intensificando os nossos impulsos no trabalho renovador, na paciência, na certeza de que dias melhores virão, na certeza, Senhor, de que a nossa vida em Ti confiamos e entregamos, rogando que faças de nós um instrumento, ainda que imperfeito, da Tua paz, hoje, agora e sempre. Graças te damos, Senhor. Tutênio, meu amigo, muito obrigado pelas palavras, viu? De esperança, de consolo, né? A Maria Lúcia colocou ali muito consolador e realmente, né? A gente ouvindo e parecia que era algo muito distante de nós, assim, né? Embora esteja do ladinho, né? Nos dando uma confiança muito grande.
Obrigado, viu, Lutene? Obrigado eu, Leonardo. Obrigado eu. Foi um momento único, um momento excelente para mim. Tá? Me beneficiei Para nós muito. também. Maria Lúcia, você está no mudo aí. Está no mudo. Está no mudo, está no mudo. Não estou conseguindo. Aí, conseguiu. Consegui, tá. Então, muito boa a tua colocação, bem adaptada ao que nós estamos passando mesmo, né? E a resistência é construída com paciência, esperança e gratidão. Isso é muito bom, uma lição muito boa. Muito obrigada, viu, Leteu? Obrigado, Maria Lúcia. Eu que agradeço, viu? Foi uma oportunidade muito enriquecedora para mim. O Francisco deixou aí um abraço a todos também, né? Ele teve que se ausentar devido ao horário, né? Deixar um grande abraço a todos que nos acompanharam nas redes sociais também aí. Semana que vem estamos juntos de novo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Ó, o Francisco colocou aqui, ó, linda palestra. Um abraço, Francisco.